Que esse vídeo venha fazer nascer em você uma consciência de como está a sua vida espiritual. Quando se fala em exorcismo, logo vem na mente das pessoas os famosos filmes de Hollywood. Cenas de batalhas espirituais são interpretadas por atores e que despertam medo nas pessoas. Mas é muito raro achar um filme que fale o que é necessário para expulsar um espírito maligno. Nos filmes, as pessoas veem o exorcista fazendo rezas, fazendo uso de uma cruz, ou usando água benzida. Mas será que isso garante a autoridade sobre o espírito maligno? Nesse vídeo, você irá saber o que torna uma pessoa capaz de expulsar esses espíritos. E no final, você chegará à conclusão de que quem é inteligente busca a todo custo ter essa autoridade. Em uma ocorrência de rotina, policiais acabaram abordando e prendendo um homem. Parecia ser um dia de trabalho como qualquer um, provavelmente ao saírem de suas casas para trabalhar. Esses policiais imaginaram ter que prender alguém, ajudar uma pessoa perdida, ou até mesmo ter que trocar tiros com bandidos. Eles imaginaram tudo no que diz respeito à sua profissão, menos o que aconteceu naquele dia. Nunca mais você vai vir aqui te aqui hoje. Tá arrependido? Como você arrepende que você me faz a minha vontade? Como? Você não tem autoridade sobre mim? O homem preso estava possuído por espíritos malignos, e um dos policiais tentou usar de autoridade espiritual para expulsar os demônios que estavam no homem abordado. Mas a resposta que o policial ouviu foi: como você quer me expulsar se você faz as minhas vontades e não tem autoridade sobre mim? E aqui está o ponto. E isso envolve não apenas uma questão de fé, mas sim uma questão de inteligência. O diabo não se submete àqueles que fazem a sua vontade. E isso fica claro quando lemos a passagem de Mateus, capítulo 12, versículos 24 a 26. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Nessa passagem, Jesus explica que o reino das trevas não luta contra o reino das trevas. Se uma pessoa pertence ao reino das trevas, como pode querer lutar contra aquilo a que pertence? Ou seja, se a pessoa está vivendo conforme esse mundo, a pessoa pertence ao reino das trevas. A pessoa serve às trevas, e quem serve é submisso e não dominante. Quem é submisso tem apenas o direito de obedecer e não de mandar. Compreende? Talvez você se considere neutro. Você pensa que pelo fato de não frequentar uma igreja ou o ocultismo, você não tenha lado. Mas não é assim que o seu lado espiritual é definido. Não é apenas por conta do lugar que você frequenta, mas, sobretudo, pelos frutos que você demonstra nesse mundo. Queira você acredite ou não, você pertence a um dos lados espirituais. Ou você pertence à luz, ou você pertence às trevas. Entenda uma coisa. Talvez você diga: olha, eu não roubo, eu não traio, eu não uso drogas. Mas talvez o que liga você às trevas seja algo menos visível, como uma inveja, como uma mágoa de alguém que você não perdoa, como maus olhos. Ou seja, tudo o que você vê com maus olhos. Você é aquele tipo de pessoa que, se alguém chega atrasado no trabalho, você diz: olha lá, chegou novamente atrasado. Ou se a pessoa chega cedo, você torna a dizer: olha lá, está chegando cedo para se aparecer. Ou seja, você não rouba, você não mata, você não trai, mas você está em trevas. Isso se confirma quando lemos Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 24. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você não sabe quem é Mamon, fizemos um vídeo que fala sobre isso. Deixaremos ele disponível no box ao final desse vídeo.
Mas voltando ao assunto, vemos que, para que um espírito maligno seja expulso por uma pessoa, é necessário que essa pessoa tenha uma autoridade espiritual, e a única força que tem autoridade sobre as trevas é a luz. Entenda, quando lemos a palavra de Deus e a colocamos em prática em nossas vidas, o Espírito de Deus passa a moldar a nossa mente e, consequentemente, os nossos atos, e com isso não damos legalidade para as trevas. Vemos que inicialmente o homem era apenas luz, e com isso o ser humano tinha de forma natural a autoridade sobre as trevas, ou seja, o diabo e seus demônios não tinham domínio sobre o homem, nem tampouco o poder de possuí-lo, mas toda a autoridade que o homem tinha foi perdida, inclusive de se dominar. O ser humano passou a pertencer às trevas. Com isso, entendemos o motivo pelo qual o policial da ocorrência não teve autoridade para expulsar o demônio do corpo do homem que estava preso. Mas você deve se atentar a uma coisa. Há quem ache que o bandido estava na pior. Há quem ache que a situação do homem preso dentro do camburão incorporado com um espírito maligno era uma situação difícil. Se eu te perguntasse, você gostaria de estar na pele do bandido ou do policial? Com certeza você iria responder que preferia estar na pele do policial. Mas você acha que o policial estava em uma situação melhor? Só porque ele é o mocinho na história, ele está em uma situação melhor que o bandido? Não, meu amigo. No mundo espiritual eles estavam em igualdade. Tanto o bandido que estava incorporado, como o policial que não teve autoridade para expulsar aquele demônio, eles, no mundo espiritual, estavam nas mesmas condições. E isso é o que ocorre no mundo. Às vezes a pessoa olha para uma cena dessas e fala: nossa, ainda bem que eu não estou nessa situação. Mas e no espiritual? Qual será a sua condição? Será que você, no lugar do policial, teria autoridade para expulsar esse demônio? Ou será que ele diria para você o mesmo que falou para o policial? Se uma pessoa expulsa demônios, ela não tem que se alegrar porque conseguiu expulsá-lo. Ela tem que se alegrar por saber que se ela teve essa autoridade, é porque a luz está nela. E uma vez que a luz está na pessoa, ela está salva. A salvação da alma é a prioridade do verdadeiro cristão. Essa deve ser a verdadeira alegria em uma situação dessas. A certeza da salvação. A certeza de estar debaixo das asas do Altíssimo. Meu amigo, minha amiga, o problema não é apenas o fato de não conseguir expulsar o demônio. O problema é que se a pessoa não conseguiu expulsá-lo, é porque pertence a ele. E ao morrer, a pessoa será levada por ele, ou seja, a pessoa é dele quando está viva, e continuará sendo dele depois de descolar do corpo. Esse é o principal problema. Se aquele policial parasse para pensar um pouco, se ele usasse um pouquinho a inteligência para entender o que aquele espírito estava falando, ele iria entender que ele estava em uma situação igual à do bandido. Ou seja, ele está muito mal espiritualmente. A forma como o policial vinha vivendo estava dando a autoridade do mal sobre ele, e não dele sobre o mal. Aquele policial teve esse encontro com o sobrenatural e acabou sabendo a sua condição espiritual. Mas talvez você esteja na mesma situação espiritual do policial, mas ninguém ainda te falou. Você pertence às trevas e nem se deu conta disso. Entenda uma coisa, por favor. No mundo espiritual, os espíritos malignos não enxergam as pessoas como nós enxergamos. Eles conseguem ver quem tem a luz sobre si e quem não tem. Eles conseguem saber quem é aceso e quem é apagado. E quem está aceso, eles não conseguem tocar. Mas quem está apagado está em trevas e a eles pertence. Talvez o policial desse caso até acreditasse em Jesus, mas seus frutos, ou seja, seus comportamentos no seu dia a dia, eram de quem está nas trevas. E por isso o espírito maligno falou que ele não tinha autoridade. A Bíblia relata um fato muito interessante. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 a 16. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva,
judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Vemos nessa passagem que Paulo fazia maravilhas. Paulo era tão aceso que até mesmo pedaços da sua roupa liberavam poder. E vemos que judeus exorcistas levaram uma surra dos demônios, a ponto de ficarem nus e feridos. Mas eles não eram qualquer tipo de judeu. Eram filhos de Seva, eram sacerdotes principais, ou seja, eram homens entendidos da lei, eram homens conhecedores da palavra. Mas como podemos ver na passagem, mesmo eles sendo conhecedores da lei, acabaram sendo humilhados pelos espíritos malignos. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles conheciam a lei, mas não a praticavam. Eram apagados. Ou seja, o fato de conhecer a Bíblia não garante a luz dentro de nós. Até os demônios conhecem a Bíblia. E nem por isso deixam de ser demônios, compreende? A única forma de ser aceso é tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. É seguindo os seus passos. Vemos que Paulo fazia maravilhas. Mas Paulo teve um encontro com Jesus, como podemos ver em Atos capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. Como vemos nessa passagem, esse encontro com Jesus resultou em uma transformação de Saulo, que viria a se chamar Paulo. E o que acendeu a luz em Paulo foi o seu batismo com o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, e que o capacitava a fazer maravilhas e expulsar demônios apenas com pedaços da sua roupa, é o mesmo Espírito que pode também habitar dentro de você. Ou seja, você pode ser cheio do Espírito de Deus e estar aceso. E com isso, ter autoridade sobre todos os espíritos malignos em nome do Senhor Jesus. De forma que o mal não poderá te tocar. E você passa a ter autoridade espiritual, pois a luz está em você. E todo joelho se dobra diante da luz de Cristo. Toma o teu lugar diante do Espírito que habita em mim. Como é que você tem que ficar? Amém, pessoal. Graças. As pessoas vão às igrejas em busca de cura, de dinheiro, de bênção no amor. Mas se as pessoas entendessem isso, iriam na igreja para ter um encontro com o Senhor Jesus e, consequentemente, ser cheia do Espírito Santo. Quando Jesus morreu na cruz, ele resgatou a autoridade sobre tudo nessa terra. Ele tem a autoridade espiritual sobre tudo. Porém, essa autoridade é concedida para aqueles que nele creem e que são verdadeiramente filhos de Deus, lavados no seu sangue e que permanecem fiéis ao Senhor. Não é frequentar uma igreja. Não é certos dias da semana ser de Jesus e outros dias da semana ser do mundo, ser meio barro e meio tijolo. Não é assim. Quem age assim é como os sacerdotes da Seva. Compreende? Para receber essa autoridade espiritual, você tem que se entregar com tudo. E essa entrega envolve renúncias de amizades, de lugares e até de amores. Essa entrega exige sacrifício. Quem segue Jesus tem que largar. Não foi assim com Pedro? Jesus encheu o barco de Pedro de peixes, mas o que aconteceu depois? Pedro deixou o barco, os peixes, e seguiu Jesus. E assim foi também com os filhos de Zebedeu e com Levi. Todos deixaram tudo para seguir Jesus, e foram acesos pelo Espírito. Vemos que o próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, deixou o exemplo de como ter a autoridade sobre os espíritos malignos. Como podemos ver em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E o resultado dessa obediência incondicional ao Pai Celeste foi a autoridade, como podemos ver em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem deixa claro que o diabo reconhece a autoridade do Filho de Deus.
e filho é quem faz a vontade do Pai. A pergunta é: você tem feito a vontade de qual pai espiritual?